Já subiu? Não? A Dani já está lá, olha aí. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Talvez você não saiba. Existem sermões que o pastor prega que são expositivos. Pregação preparada. Sermão expositivo é um sermão que a gente chama sermão em série, onde ele vai pregando um livro da Bíblia. E você sabe no domingo seguinte qual será o capítulo, qual será o texto. E ele faz, o pastor, o sermão expositivamente, destrinchando o texto que ele leu. Mas há sermões, há mensagens que são entregues pelas vias do coração. E algumas vezes, no ministério que eu estava em São Miguel Paulista, eu, durante a semana, preparei o sermão e durante o louvor, a coisa foi acontecendo de um jeito que durante o louvor, eu mudei o sermão todinho. Várias vezes isso aconteceu. Eu fazia sinal para o irmão que dirigia os cânticos, canta mais uma, porque eu sentia que naquele momento Deus estava querendo dizer algo para a igreja, que durante a semana eu não havia percebido, só fui perceber no culto. Hoje não aconteceu isso, porque durante a semana inteira Deus vem falando ao meu coração de algo de coração para coração. E o título que eu posso dar hoje para a nossa palavra é Soberania de Deus na tua vida. Por isso eu quero ler um texto enigmático, Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. E não vou fazer uma exegese desse texto, ou seja, eu não vou descortinar profundamente o simbolismo desse texto, mas superficialmente, para que depois a gente tenha uma aplicação para o dia a dia sobre isso aqui. Presta atenção comigo, senhores. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e ele estava assentado e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, repente, dia e noite. Como é que está escrito aí? Repete. Repetem, sem cessar. Achei que já era um defeito das escrituras aqui. Algumas Bíblias que nós compramos vieram com defeito.
Santo, santo, eles repetiam, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Presta atenção. O Brasil vive um momento em que, por alguns dias, houve uma discussão, e há essa discussão que vai e volta, sobre o presidente que assumir vai colocar em xeque a soberania do Estado ou não. E esse discurso passa pela ideia de que se o novo presidente é mais liberal na economia, ele pode vender as estatais para a iniciativa privada. Fazendo isso, há alguns que pensam que a soberania do Brasil estaria comprometida porque quem manda na economia seria o mercado privado e não o mercado público. E essa discussão vai longe sobre se nós perderemos como Brasil a soberania ou não. E a nossa preocupação sempre está em torno daquilo que é soberano ou do que não é soberano. E soberania, dentro de todas as traduções que nós podemos ter, significa que soberania é a prerrogativa de poder fazer o que quer diante de qualquer situação. Dizer que alguém é soberano significa que este alguém não está preso nem ao que veio antes, nem ao que vem depois, e nem o que está durante aquilo que é possível ser a sua gestão. Então nós podemos, nessa noite, baseado no texto de Apocalipse, pensar algumas coisas que nos remete à doutrina clássica que eu mais amo, que eu mais admiro, dentre todas as outras, do cristianismo, a soberania de Deus. Para mim não tem nada mais confortador, libertador, para mim, do que a soberania de Deus. Eu quero pensar sobre ela com você nessa noite e não vou esgotar tudo que a soberania clássica cristã nos ensina, porque não temos tempo. Podemos ficar o ano inteiro pela escola dominical e na quinta-feira estudando só a soberania de Deus e ela será inesgotável. O que dirá em poucos minutos nesse momento de culto que nós temos. Mas a primeira coisa que a introdução disso é que João, exilhado na ilha de Patmos, lá pelo ano 95 depois de Cristo, está tendo uma visão sobre um trono celestial, e esta pequena carta que vocês têm nesse livro sagrado, que considera-se a última carta, está endereçada a um grupo de cristãos que havia sofrido drasticamente na mão de Nero e estava por sofrer na mão de Diocleciano. Então, os nossos irmãos que neste tempo de João receberam esta carta com o propósito de serem desafiados, encorajados e confortados, consolados de que o Deus em que nós cremos, Ele é soberano. E João descreve para nós que não importa a situação em que nós estamos, em que você esteja, Deus é e sempre será aquele que se assenta sobre o trono. E a primeira coisa que a gente destaca no verso 2 é que existe um trono. Isso significa, e essa visão de João nos dá a convicção de que se há um trono, há um governo. E de que se há um governo sendo exercido. Também podemos compreender o trono aqui como símbolo de autoridade. Assim como você vê em todos os governos, há um trono. Há alguém que se assenta, não importa se há uma mesa na frente ou se não há mesa alguma, há um lugar
onde o governante se assenta. E aqui João descreve, na sua visão, no verso 2, de que há um trono. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando respondeu aos discípulos sobre como nós devíamos orar, que tipo de conteúdo ou que conteúdo haveria nas nossas orações, Jesus estabeleceu a oração do Pai Nosso não como uma repetição, não como um mantra, não como algo que nós pudéssemos fazer como os católicos fazem com as suas rezas. E nós não rezamos o Pai Nosso como muitas pessoas acreditam que deveríamos fazer, mas o Pai Nosso compreende um conceito básico do nosso entendimento ao nos aproximar de Deus, que está em Mateus 6, verso 9 e 10, que Jesus nos ensina que Pai Nosso, quando nós falarmos isso, Ele está nos céus. E Jesus não está dizendo para nós que Ele está nos céus numa ideia geográfica, ou seja, que Ele está longe, que Ele está distante. Não, é que Ele está acima. Nos céus significa que Ele está acima de nós. E Ele ensina, santificado seja o teu nome. A mesma visão que Isaías teve, na tua boca seja tocada as brasas vivas do altar para purificar os teus lábios quando proferir o nome do Senhor, porque Ele está acima de ti e é santo acima de você, santificado seja o teu nome. E Ele continua ainda dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, em todas as dimensões, Deus faça a sua vontade. Jesus Cristo no Pai Nosso não nos ensina que Deus só fará a sua vontade se nós rogarmos assim, mas é para nós professarmos que Deus fará a sua vontade na terra e no céu. Quando você olha, por exemplo, o budismo, uma religião muito de modinha, principalmente dos artistas, o budismo não compreende a ideia de uma divindade, de um ser superior. No budismo, o centro é você. E se você souber proferir o mantra certo, você chega aonde você quer. Tudo depende de você. No cristianismo, tudo depende de Deus. Provérbios 19, verso 21, o sábio nos diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Segunda coisa, isso só 4 coisas para introduzir você na aplicação disso. João descreve que esse alguém tem formato e tem personalidade. Do verso 3, do capítulo 4, até o verso 8, eu não quero descrever aqui o que significa isso. Mas você vê que há alguém aqui que está sentado com aspecto semelhante a jaspe, sardônio, e um arco-íris parecendo uma esmeralda circunda o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Imagina João vendo essa cena, contemplando esse trono e tudo que esse trono compreende. João então descreve para a igreja, para os nossos irmãos, no ano 95, de que há alguém no trono. Primeiro que há um trono, segundo que há alguém no trono, e esse alguém tem personalidade, tem caráter, tem formato. Não está vazio. Não é alguma coisa perdida, ele está consistente. Salmo 105, o salmista nos leva à ideia de que Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Deus tem os seus decretos, Deus tem as suas ordens, Deus tem os seus mandamentos, Deus tem as suas vontades, e todos nesta terra subjugam-se, estão presos à vontade do Senhor, porque ela é pura, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Terceira coisa, o verso 10, do capítulo 4 ainda de Apocalipse. João descreve que os 24 anciãos se prostram
diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. O texto está dizendo que há um trono e que alguém nesse trono tem formato, tem personalidade, e que na terceira coisa, esse alguém sobre o trono é eterno. E sabe o que isso significa? Que não tem começo e não tem fim. Se ele um dia tivesse um começo, alguém sábio sobre esta terra, como dizem a história que a cada 100 anos surge alguém fora da curva, como Freud, como todos os outros cientistas, a cada tempo surge alguém que descobre coisas mirabolantes. Se Deus tivesse um começo, alguém nessas épocas mirabolantes poderia descrever, definir, dissecar, investigar, observar com profundidade e descrever como Deus é. Porque ele teve origem. E tudo que tem origem é possível descrever como foi isso. Mas o texto está dizendo que Deus aqui é indescritível. Tudo que nós sabemos sobre ele é porque ele se permitiu revelar através desse livro sagrado que você tem nas suas mãos. Poucas páginas diante daquele que as Escrituras e João está dizendo que é eterno. Sabe que eu fico lendo esse texto, fico pensando João dando risada, escrevendo para a igreja, dizendo Nero vai passar, Diocleciano vai passar, Dionísio vai passar, todos os grandes reis dessa terra vão passar e não vão servir nem para nome de cachorro. Você já viu alguma criança sendo chamada de Nero? Mas eu já fiz uma visita a uma irmã que o Rottweiler dela chamava-se Nero. Cachorro, nome de cão. Enquanto viveu nessa terra, achou que era o mais majestoso. E João está descrevendo: o nosso Deus não tem começo e não tem fim. Quem se assenta sobre o trono é eterno. Esses aí não são eternos, eles irão passar. Diz que quando nós tivemos aqui no Brasil um período difícil, onde alguns que pensavam diferente do governo foram cerceados, caçados. Diz que um coronel mandou um dos presos limpar a cela em que estava com a língua. Numa das coisas que eu li sobre a nossa história e um período horrível da nossa história, sem entrar no mérito de que quem estava ali merecia ou não. Mas enquanto aquele homem chorando limpava a cela com a língua, o que estava com ele dizia: não chore, faça, porque um dia esse coronel vai sair na urina da história. Porque tudo passa, mas o trono de Deus jamais passará. Quarta e última coisa para a introdução, para a aplicação disso nas nossas vidas. Verso 11 diz que aqueles que estavam diante do trono cantavam, diziam, proferiam: tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quarta coisa que João está descrevendo para a igreja no ano 95 é que esse alguém sobre o trono é digno. E significa que esse alguém digno é uma pessoa com honra, com sabedoria, com louvor, com bondade e com tudo que é justo e puro. Diante dele, nós dizemos: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Deus é digno da gente passar a madrugada, a vida, a existência, dizendo: somente a tu, Senhor, somente a tu presta a nossa vida para honrar o teu nome. Cantamos hinos maravilhosos aqui hoje, você não achou? Eu quase fui arrebatado. Para mim, o louvor da igreja é um momento da gente adorar a Deus. Não é uma proforma. Tem alguns cristãos que pensam que eu vou depois do louvor, eu chego na hora da pregação, porque o mais importante é a pregação, sem cair nisso, sem entrar na discussão do que é mais importante. O importante nesse momento é nós prestarmos um culto a Deus. É por isso que nós
viemos à igreja, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós nos achegamos a esse lugar para prestar um culto, e quando nós cantamos, nós adoramos, e agora com o coração cheio de adoração, nós ouvimos o recado do Senhor para as nossas vidas. Então tudo aqui é importante. Não é encheção de linguiça, os músicos não são entretenimento de churrascaria. Agora, o que tudo isso aqui tem a ver comigo e com você? Aqui que entra a coisa mais maravilhosa, que me faz deitar tranquilo à noite, dormir e acordar, guardado por essa soberania maravilhosa. Presta atenção comigo, eu preciso e quero e desejo que o Espírito Santo fure esse coração empedrado. Você saia daqui entendendo o que eu entendi. Primeira coisa, diante desse trono que João descreve, nenhum ser mortal pode destruir a graça de Deus sobre a sua vida. Preste atenção nisso, que aqui começa o mistério da coisa. Nenhum ser mortal pode destruir a graça de Deus na sua vida, na minha vida. Olha o que diz José no capítulo 50, do verso 19 e 20. José, vendido pelos irmãos, debochado pelos irmãos, acuado pelos irmãos, traído pela história e pela vida, quando foi fiel a Deus, não se entregou aos desejos da mulher, daquele homem que lhe deu a casa, que lhe deu emprego, que lhe deu dinheiro, que lhe deu guarida, que lhe deu amor. Ele foi fiel, mas a vida não foi fiel a ele. Foi preso. E diz a história daqueles que investigaram a prisão onde José esteve, diz que foram anos terríveis. E olha o texto de Gênesis capítulo 50, verso 19 e 20, se você abre rapidamente as escrituras. Quando os seus irmãos descobriram que ele era aquele José, aquele menino que tinha sonhos, que foi vendido, que foi atraiçoado por esses irmãos que deviam cuidar dele, quando eles descobriram que quem era o governador do Egito era o seu irmão vendido, ele diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Sabe aquele momento em que você está pronto para dar o troco? Você já viveu uma história assim? Como meu velho pai dizia: meu filho, o mundo é redondo. O mundo é redondo. E na época tinha uma transportadora que fazia mudanças, que eu não lembro o nome, que passava na televisão quando eu era criança, o mundo gira, e aí falava o nome da transportadora. Qual que é? A Graneiro ou é a Lufthansa? Lusitana. O mundo gira e a Lusitana roda, né? O meu velho pai dizia que a vida mostra que quem está em cima um dia pode estar embaixo. O mundo não tem cantos que você se esconde. O mundo gira. E as coisas mudam. E a vida mudou para José. E quando mudou, José disse: eu não estou no lugar de Deus. Eu não efetuarei a sentença sobre vocês. Podia. E para alguns aqui, devia. Mas José e a sua teologia é a minha teologia. Porque o Deus de José é o meu Deus, e eu quero que seja o seu Deus. E José diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe o que José nos ensina? Sabe o que João nos diz em Apocalipse? Ninguém pode destruir os propósitos de Deus para a sua vida. Às vezes a gente fica tão perdido com uma multa de trânsito. O Zé, eu chamo todo mundo de Zé. O Zé, com aquele uniforme, só fazendo o trabalho deles, ele desgraça a vida da gente. Nós recebemos uma multa numa terça-feira, em que eu estava no consultório do Dr. Rafael, que eu estava atendendo em outro lugar, aqui em Santo Amaro, e a Sandra estava com o carro numa visita lá no Grajaú,
E naquele horário, o nosso carro recebeu uma multa por avançar um local proibido na Zona Norte. Entrei com recurso, provei que nós estávamos em outro lugar indeferido. É o capeta mesmo. Multa cara, atuação gravíssima. Alguns pensam que é clonagem, sei lá o que é isso. Se fosse um carro clonado, eu já devia estar carregado de multas. Porque quem anda com carro clonado em São Paulo, faz o que quer. E aí a vida da gente amarga, e a gente acha que aquele dinheiro vai ser perdido, e a gente acha que agora nós vamos à bancarrota. Eu estou contando um exemplo pífio. Você pode ter muitos exemplos maiores, mas sabe o que significa, olhando para esses textos? Que ninguém, nenhum homem, nenhum mortal na face da terra pode parar o propósito de Deus na sua vida. Não tem fofoca, não tem acordos escusos, não tem propina, não tem nada escondido, não tem nenhuma tramóia do inferno que possa desfazer o que Deus preordenou no seu trono para a sua vida. Eu creio nesse negócio. Então durmo tranquilo. Pastor, estão falando mal do senhor. Deixa falar, falem mal, mas falem de mim. O importante é que meu nome vá longe. Que tal pensar assim? Nenhum ser mortal pode destruir a graça de Deus sobre você. Não tem nada que aconteça no planeta Terra que vai te levar à bancarrota. Deus é um Deus sentado no trono. Quando eu sofri de síndrome do pânico, a desgraça, um inferno, não desejo nem para o Satanás isso aí. Que eu sofri de claustrofobia, que os lugares ficavam insuportáveis, que eu achava que eu ia morrer e que meu cérebro ficou confuso, que eu nunca mais ia poder pregar, que eu nunca mais ia poder atender as pessoas, coordenar a mente, e eu posso perder as duas pernas, mas não posso perder a minha consciência, e eu achei que a consciência estava perdida, estava louco, confuso, por uma descarga de adrenalina, ansiedade a 1000, e Deus estava ali me socorrendo e cuidando de mim, e nada, nenhum mal é capaz de destruir o plano de Deus. Ele vai cumprir. Segunda coisa, esse trono maravilhoso de Apocalipse que nos leva a essa ideia teológica, doutrinária da soberania de Deus na minha vida. Segunda coisa que eu quero te dizer é o que foi começado em você vai terminar. Presta atenção comigo que eu vou interpretar isso para você. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A segunda vinda, é isso aqui que está dizendo. O dia de Cristo Jesus é a segunda vinda. Sabe o que isso significa? Que Paulo está descrevendo para a gente um consolo para o coração, dizendo assim, fica tranquilo, porque Deus não abandonou a obra dele. Você passa aí em São Paulo, você vê, ontem nós saímos no bairro distribuindo folheto e nós vimos alguns carros abandonados. Você anda em São Paulo, você vê alguns prédios abandonados. Esqueletos sem terminar. Hospitais que começaram e não tiveram condições. Gente que compra carro, não tem como pagar, abandona. Precisou de uma peça cara, não tem cuidado, não tem situação financeira, mas a Bíblia está dizendo que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Sabe o que isso significa? Que o que você está vivendo hoje, o que você está vivendo essa semana, viverá na próxima, é apenas um meio, é apenas um momento, porque o produto final ainda não foi entregue. É só um tempo. Eu sei que é complicado isso. Mas você consegue repetir comigo? Estou em manutenção. Deus está trabalhando na minha vida. Você pode dizer isso? Está fazendo. Deus está trabalhando. Olhar esse texto de Paulo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai terminar até a volta de Jesus, significa dizer que aquilo que você está vivenciando agora não é nada. Tem algo melhor ainda? Não é nada. Nós estamos em manutenção. O hoje não é o fim. O amanhã também não será.
O fim é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira coisa, presta atenção, você está aí? Deus guarda o seu caminho. João, quando descreve o trono, ele não descreve que o trono está governando, mas está perdido. O trono sabe o que quer. O trono faz com que aqueles que estão ali o adorem. O trono tem uma decisão. Embora Nero esteja assolando os cristãos e usando os cristãos como tochas vivas para iluminar Roma, o nosso Deus está no comando. O nosso Deus está guardando o nosso caminho. Jesus Cristo já havia nos dito que nós deveríamos temer aquele que, além de poder matar a nossa vida, jogar a nossa alma no inferno, porque os homens maus que andam por aí, eles só podem matar o nosso corpo, mas eles não podem tocar na nossa alma, eles não podem destruir a nossa fé, eles não podem nos jogar no inferno, eles não podem destruir os planos de Deus para a nossa vida, eles podem matar o nosso corpo, mas eles não podem destruir os nossos sonhos. Em Números capítulo 6 tem a bênção araônica sensacional, que a gente termina sempre o culto com ela, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas é que Deus concede graça para viver os dias mais terríveis da nossa vida, da nossa história. E essa bênção araônica é tão verdadeira que vai ser retratada no espinho na carne de Paulo. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, de tanto sofrer, de tanto pedir que Deus tirasse dele aquele espinho, sabe aquele bambu embaixo da unha? Lá no seminário, desculpa aqui, com toda a brincadeira, mas quando eu não gostava de alguma matéria no seminário, quando eu odiava alguma coisa que eu tinha que estudar e que eu achava insignificante para o meu ministério, alguém me perguntava: Jean, o que você achou da aula? Eu falei: foi igual tortura chinesa, bambu embaixo da unha. Você já deve ter levado uma bambuzada embaixo da unha, não, né? Mas sabe aquela farpa que entra entre o dedo, a carne e a unha? Uma farpinha pequenininha que você não consegue ver, mas enquanto você não acha ela, isso é um inferno na vida. É preferível cortar a carne de uma forma mais do que aquele pedacinho aqui. E esse espinho estava na unha de Paulo. Incomodava, era um problema. E quando Paulo ora, Deus diz a ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Parece que Paulo está dizendo assim: enquanto eu não sair do trono, as coisas não melhoram. Paulo está descrevendo que Jesus diz para ele assim: a minha graça, Paulo, é suficiente. Esquece essa farpa embaixo da unha. Toca a vida. O que é a vida diante de uma farpa? Toca a vida, Paulo. O que é esse problema diante de toda a vida que você tem pela frente? O que é um trânsito de São Paulo diante da minha existência? Diante da existência de Deus, diante dos planos de Deus para a nossa história? O que são as nossas enxaquecas, a nossa unha encravada? O que é a nossa dor ciática ou dor de coluna diante de todo o projeto de Deus? É nada. Sim, sou fraco por conta do ciático, sou fraco por conta de algumas fragilidades na alma, de algumas questões na minha vida, nas minhas emoções. Talvez eu chore à toa, talvez eu me aborreça à toa, mas tudo isso é para que Paulo pudesse entender que a graça de Deus é maior do que os nossos problemas e dificuldades. Muda o foco, Zé. Você está olhando demais para a farpa, você está olhando demais para a unha encravada. Muda o foco. Olha para o que Deus tem para a tua vida. Quarta e última coisa. Eu, quando pensei nessa última coisa, eu entrei naquilo que a gente diz, uma comunhão com Deus por conta da Escritura. E preste atenção no que eu quero terminar com vocês aqui. Quarta e última coisa. Deus cuidará de você.
Mas eu quero aprofundar isso aqui, lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 21. Abra comigo João 21. Eu quero que você entenda isso aqui como eu entendi. João 21, verso 4 ao verso 13. Vamos começar pelo verso 3. Jesus ressuscitou, apareceu aos outros discípulos. E num determinado momento, Pedro se encontra na praia e disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Significa que passaram a madrugada inteira, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado e joga para o outro. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, e a gente entende aqui que era João: Pedro, é o Senhor. Imagina, madrugada de pesca, cansativa, nada. Sabe aquele dia que você sai para trabalhar e volta de mão vazia? Sabe aquele mês que você trabalha e você não vê fruto algum? Sabe aquela tua vida que você está cansado de malhar o ferro, como diz o ditado popular, e você não vê fruto? Assim eram eles. E João diz: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedrão, sempre quando ouvia Jesus vindo na sua direção, tempestivo. Talvez eu, se vivesse nesse tempo, eu pudesse, eu com o meu jeitão, pudesse representar e viver bem a vida que Pedro viveu. Sairia correndo logo. Para mim não tem ninguém mais fascinante nesse mundo do que o Mestre, do que o Senhor. E Pedro botou a sua roupa, porque estava quase que ali numa intimidade por estar no barco. Quando ouviu dizer que era o Senhor, foi direto, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Porque Jesus já havia dito: lança a rede do outro lado. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Presta atenção. O trono que João viu em Apocalipse descreve que há um Senhor, que há um governo, que há uma soberania. E essa soberania significa que ele sabe tudo do início ao fim.
e que Ele cuida de todas as coisas. E a quarta e última coisa que eu quero dizer ao meu coração, ao seu, nessa noite, é que Deus cuida da gente, embora a gente não saiba como. Eles passam uma noite difícil, não pescam nada. Jesus na praia diz, joga do outro lado. E mostram para eles que Jesus é o dono do mar, é o dono dos peixes, é o dono da oceania, é o dono de toda a biologia, é o dono de todas as coisas. E não só isso, Ele prepara a comida. Sabe você levantar de manhã cedo e ver a sua mesa posta e você não precisar procurar onde está o pão e você não precisar procurar onde estão as coisas, você está com tudo ali prontinho. Não é gostoso levantar às 5h30 da manhã e ter uma panqueca ali com mel feita para você? Você não precisou acender o fogo, você não precisou fazer a massa, você não precisou fazer nada daquilo, as coisas estão prontas. Sabe o que Jesus está mostrando para Pedro aqui, mostrando para João e para os discípulos? Eu cuido de você. Sabe aquele mês que você diz assim, como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar as minhas contas? O Senhor Jesus está dizendo, eu cuido delas. Você não chegou até aqui? Você vai chegar até lá. Essa quarta e última coisa para mim é a que mostra que a soberania de Deus é uma das coisas mais belas no cristianismo e nas escrituras, porque Deus cuidou daquele que o traiu, que o negou, que o não reconheceu. Jesus não fez essa fogueira, não fez um churrasquinho de peixe. Jesus não fez isso aqui para alguém que foi destemido e que enfrentou todos por causa dele. Jesus fez por aquele que o havia negado e que o havia blasfemado e que havia dito impropérios naquela noite em que Jesus estava sendo preso. Ele xingou, ele disse que não conhecia, ele agora estava à bancarrota, ele estava com a sua pescaria em falência, ele estava com fome. Jesus deu os peixes e fez eles assado para ele comer. Jesus não só deu sua condição de trabalho, como botou na mesa. Isso é soberania de Deus. Eu descanso sobre ela. Eu sei que Deus cuida da gente em todos os ricos e mínimos detalhes. Até aqueles que você nem pensou. Até aqueles que você nem viu. Deus está cuidando. Quero terminar. Quando naquela fase mais cruel da vida, que eu acho que é a fase da adolescência, que a gente pensa que vai perder aquela menina. Eu odiava quando eu dizia para o meu pai, quando eu pedia para o meu pai e para minha mãe para ir para o baile, atrás de namorada, porque eu achava que se eu não corresse atrás, eu ia ficar lascado. É uma expressão que carioca usa, lascado. Não sei se paulista usa lascado, mas a gente usa lascado. Lascado é perdido, sem nada, estrupiado. E aí a minha mãe virava e dizia, que hora que esse menino tem que voltar para casa? E meu pai dizia, sei lá, umas 11 horas. Minha mãe, 11 horas é muito tarde, às 10. E às 10 era a hora da música lenta. Justamente na hora que ia resolver o meu problema. Mas que ódio. E aí ficava a briga, então vamos para as 11, vamos para as 10, às 10. E não tem coisa pior quando você percebe que a palavra do seu pai é um pouquinho melhor do que a da sua mãe, mas ele decide ficar com a palavra da sua mãe. Mas vá! Não tem uma situação assim? Sei lá, às 11. Aí a mãe diz, não, às 11 é muito tarde, às 10. Aí você diz, vai, fica com o papai. Papai bate. Aí o papai disse, então faz o que sua mãe mandou. Você diz, Eu achava que eu não ia conseguir nada. Hoje eu estou casado. E Deus preparou tudo. Eu não estou dizendo que Deus escolhe o seu cônjuge. Eu estou dizendo que Deus prepara a sua vida. E dentro dela está o seu cônjuge, está as suas finanças, está o seu trabalho. Eu nunca tive a menor ideia do que eu ia ser na vida. Eu não fui aqueles garotos que cresceu pensando que vai ser. Eu sei que eu mudei de opinião várias vezes. E meu pai sonhava que um dos seus filhos pudesse ser militar na época, por conta da ditadura. Eu odiava isso. E, aliás, eu odiava a vida, não tinha a menor ideia do que a vida podia me dar. Nada, nenhum sentido. Até que do trono, desse alto trono que João descreve, do qual tem alguém assentado, que está rodeado de esplendor e que tem gente o adorando, desse trono,
Saiu a grande voz dizendo: tu és meu e eu te escolhi e tu vem para mim, assim como foi dito a você, assim como foi dado a você. E aqui estou, com família, com vida e com tudo que eu sonhava e que eu desejava, sem ter feito nenhum esforço para que isso acontecesse, porque toda a honra, toda a glória e todo o mérito é dele. Deus cuida da tua vida, meu irmão. Não precisa você se desesperar. Não precisa se vender, não precisa se entregar aos prazeres do mundo, não precisa de nada disso. Deus cuida, porque Deus é soberano. E eu quero terminar com isso. Apocalipse capítulo 4, verso 11, ele descreve então que esses seres que estavam diante dele diziam: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Presta atenção. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos, imagina você que nesse exato momento em que você está aqui ouvindo isso, Deus está preparando o teu caminho. Deus está aprontando a surpresa. Deus está fazendo coisas grandiosas. Eu não sei se a gente já chegou nessa conta, eu e Sandra, mas Sandra nasceu em lar evangélico, vocês sabem disso. E Sandra orava pedindo a Deus alguém para a sua vida, porque isso é comum um jovem, uma jovem cristã fazer. Senhor, prepara. Nos cultos de juventude. E quando ela começou a pensar sobre isso na vida dela, pelo menos é o que eu havia entendido do que ela me falou, eu já estou com essa mulher há 25 anos, acho que eu já entendi algumas coisas. Porque entender mulher não é uma coisa muito simples, vocês sabem disso. Se eu entendi alguma coisa, provavelmente, no tempo em que ela começou a orar e a desejar que Deus levantasse um namorado para ela, eu estava sendo convertido. Deus estava preparando não só o caminho dela, como o meu. Deus estava transformando o mal em bem. Deus estava conduzindo a história minha e dela. E Deus estava programando e vendo no seu trono que Ele cuida de todas as coisas. E de que Deus não é pego de surpresa e que Deus não está dormindo. E que o nosso Deus é o Senhor soberano sentado nesse trono que João descreve para nós nessa noite. E que não importa então o presidente que assuma, não importa o caminho que o Brasil vá, o nosso Deus ainda é o Senhor e o soberano sobre céus e terra. Então para de brigar no Facebook, para de quebrar o pau com coisas que são terrenas e são finitas e não infinitas. Porque homens vêm, homens vão, reinos vêm, reinos vão, e o nosso Senhor continuará sendo o soberano sobre céus e terra. Governando o mundo, a minha vida e a sua vida. Curve a sua fronte. Pode chamar as crianças lá em cima.